Fala pessoal, professor Thiago Zapata na área e o tema do nosso vídeo de hoje é o integralismo, movimento filosófico, político, sociológico, teve bastante relevância no Brasil nos anos 30. Tem tanta coisa para a gente falar, né, no Brasil de hoje, marco temporal que vai ser julgado no STF, declarações do presidente. Eventualmente vou voltar a falar desses temas, mas um amigo meu que acompanha aqui o canal me mandou uma mensagem fazendo esse comentário, falou, putz, cara, eu li recentemente que existem muitos paralelos entre o que hoje se chama de bolsonarismo, o que quer que isso seja, mas entendemos que são movimentos de apoio a ideias do Bolsonaro, quaisquer que elas sejam, e o integralismo que existiu nos anos 30, ambos com características fascistas ou algo nesse sentido, né? Existe uma sugestão de que muito por trás do bolsonarismo seria uma forma de neo-integralismo. O que é interessante, eu acho que a comparação ela é muito difícil. O integralismo brasileiro tem várias particularidades, mas existem coisas interessantes para a gente pensar. Como entender que movimentos como o bolsonarismo ainda hoje possam aparecer e ter alguma repercussão? E nisso a compreensão, em parte, do que foram as ideias integralistas pode ajudar. Em termos de sofisticação intelectual, o integralismo ele é muito sofisticado. Grandes pensadores, ainda que as ideias fossem ou pudessem ser associadas a autoritarismo, totalitarismo, fascismo, você tem caras como Miguel Reale, Plínio Salgado, assim, são grandes filósofos que buscaram dar um arcabouço conceitual importante. E no bolsonarismo você não tem nada disso, você não tem a sofisticação intelectual de nenhum tipo, ou intelectual de verdade, né, conduzindo, organizando essas ideias. Você não consegue comparar um Miguel Reale ao Olavo de Carvalho. Assim, não dá nem para começar. Então, assim, quando a gente fala em integralismo, tem um corpo filosófico sofisticado, complexo, mas que tem aí resultados políticos importantes. Quando a gente pensa em integralismo, é um movimento que vai no Brasil surgir nos anos 30, mas ele vai ter sua origem em países da Europa, Espanha, Portugal, principalmente, no que se refere a uma passagem de monarquia para república. É um negócio muito louco porque em alguns sentidos quase contra-iluminista. Você tem ali, e alguns desses momentos na Espanha até hoje, se fala em integrar a sociedade em seus vetores mais importantes: religião, política, economia, cultura. Integralismo pensa em integridade, integração de todos esses aspectos da vida social sob uma mesma ideologia, o mesmo princípio, normalmente não, essencialmente de natureza religiosa. Ele está ligado a um movimento contra a separação de igreja e Estado e que vai propor, olha, eu quero um rei, um Estado, uma lei e uma fé, que é a Igreja Católica. Ele é um movimento que vai propor que todos os atos da vida civil, política, econômica têm que ter amparo no mesmo fundamento religioso, da fé católica, e que isso corresponde a uma integração da sociedade enquanto tal. Isso lá na origem europeia, mas ele tem sempre essa proposta, né, de integração. Nesse sentido, né, quando a gente fala em integralismo, e aqui já pensando no movimento brasileiro, que vai nascer, né, nos anos 30 com inspiração no fascismo, não no nazismo, que o Miguel Reale, né, como ele viveu muito, ainda bem, escreveu muito, ele foi muito questionado no fim da vida sobre o integralismo e sempre defendeu, seguindo alguns fazendo certos revisionismos. Mas o Miguel Reale vai falar, tinha nada a ver com o nazismo, a gente nem sabia que existia. O Hitler não era um cara conhecido aqui no Brasil em 1930. Mas existia uma inspiração no fascismo italiano desde os anos 20, estava lá. E vamos lembrar que o fascismo, a palavra fascismo vem de fatio, né?
que é aquele conjunto de feixes de madeira, um símbolo lá dos romanos, que significa força através da união de iguais. Ele tem um princípio de unidade e uniformidade como fundamento da força coletiva, que vai estar presente tanto no fascismo quanto no integralismo. Essa inspiração, ela não é casuística. Existe, portanto, quando a gente pensa em integralismo, nesse sentido, está muito junto do fascismo, está muito próximo do salazarismo, que vai acontecer em Portugal, e do franquismo na Espanha, em que esses projetos de totalitarismo político se amparam numa proposta filosófica, sociológica, de uniformidade da sociedade. Que existe uma população com uma certa cultura homogênea, com valores homogêneos, com tradições homogêneas, e essa essa formação homogênea, essa uniformidade, justificaria que as possibilidades de construção do Estado dependessem de você ter uma unificação forte, um governo autoritário, que pudesse ser expressão daquilo que o cidadão de bem, o cidadão é o português de verdade, o espanhol de verdade, ele é católico, ele é monárquico, ele tem valores familiares tradicionais e aí é expresso numa certa forma de governo. Então, o que a gente... Isso vai aparecer, né? Eu acho que realmente você vai ter semelhanças no nazismo, mas que elas são mais casuais do que de inspiração, na ideia fundada o povo alemão, o povo ariano, a nação como expressão de um projeto, de um destino de uma raça, né? A questão racial lá para o nazismo era importante, mas quando a gente pensa no integralismo, ele não vai, porque, né, existe miscigenação e tal, ele não pega a questão racial, mas sim de uniformidade de nação, com base na cultura. É uma coisa só, um pensamento só, estamos juntos, unidos, uma raça, uma classe, uma sociedade feita de várias famílias. Essa é a noção essencial. E essa sociedade feita por famílias que se unem, famílias são iguais, pai, mãe e filhos, né? Com os mesmos valores religiosos. Você não escapa nos textos do integralismo de uma fundamentação mágica, né? Religiosa, fundamento religioso, e que determina um destino manifesto, as ideias de destino manifesto que vem lá do liberalismo de 200 anos atrás, de certa maneira aparece, as nações, os povos, ou as raças, no caso, eles têm um destino a ser cumprido, um destino religioso, e que precisa de uma condução forte, autoritária. E isso vai estar por trás, né, dessas ideias, a base do integralismo. No Brasil, lá nos anos 30, quem vai capitanear isso é um jornalista chamado Plínio Salgado. O Miguel Reale vai ser um cara muito importante como alicerce intelectual, e até o fim da vida vai, de certa maneira, defender ou relativizar, no mínimo, o integralismo, e que vai ter várias vertentes, né? Existia no integralismo brasileiro uma ala antissemita, os judeus que vinha do antissemitismo tipo século XIX, século XX, sabe, aquela ideia de que judeu controla as finanças, controla a cultura, o judeu é sempre o estrangeiro, e o integralismo, por essência, ele é nacionalista, né? Então ele tem lá uma vertente explicitamente antissemita, da qual Miguel Reale diz que ele não compactuava, mas outros caras, Gustavo Barroso, que era bem antissemita. Tinha uma ala miliciana, ou seja, de pegar em armas, inspirado lá pelos camisas negras de Mussolini, e um pouco na linha do povo armado jamais será escravizado, eu faço a minha própria nação, minha própria segurança, nenhum Estado vai me controlar. Então tem uma ala miliciana armada e uma ala mais filosófica, espiritual, que estava realmente se despreocupada com essa uniformidade de valores. Esses caras, né, vão buscar desenvolver aqui essas correntes. Tem publicações integralistas. Miguel Reale fez artigos, livros de teses integralistas, um jornal com editoriais, né? Naquela época você não tinha internet, mas tinha panfleto, o jornal tinha bastante influência. Esses caras, olha que interessante, eles vão apoiar o golpe de Getúlio Vargas em 37. Você tem na Constituição de 34
Os integralistas que gostam da ideia, assim, um líder popular, né, que mexe com os afetos e se diz representante do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro é o cara que tem esses valores, essas culturas, tradição familiar, e eu tô aqui representando. O Getúlio Vargas era, como todo populista, se apoia nisso, movimenta os afetos, né, e a base intelectual do integralismo vai reconhecer isso, falar, ó, a gente precisa de liderança popular porque pelos cálculos, pelo raciocínio, pela ciência, pela economia, a população não vai entender nada. Eu preciso de líderes que mexam com o afeto, vão apoiar. Inclusive, um integralista importante, chama Olímpio Mourão, um cara que vai falsificar um plano chamado Plano Cohen, que dizia que existia uma ameaça comunista, que os comunistas iam querer implementar um regime comunista no Brasil. Isso é feito por meio de um documento falsificado. Você pode procurar na internet, o Plano Cohen é a missão mais conhecida. E que Getúlio usa de desculpa, de pretexto, para dar um autogolpe, por assim dizer, né, para derrubar a Constituição de 34, declarar estado de guerra, para impedir o comunismo e instaurar a ditadura que vai até 46. Ele faz isso com a ajuda dos integralistas. Só que depois que ele toma o poder de maneira ditatorial, em 38, ele extingue todas as associações políticas no Brasil, inclusive a Associação Integralista, que era uma associação política. Ele extingue o que seria não era um partido, mas a Associação Brasileira Integralista, e aí a ala miliciana fica maluca, né? Os caras tinham, inclusive, quando o Getúlio dá o golpe em 37, os integralistas fazem uma marcha, né? Eu não vou dizer que eles inauguraram o protesto a favor, como que você vai ter em 7 de setembro, mas essa é a ideia. A inspiração está a marcha sobre Roma, dos camisa preta de Mussolini, que é o povo está comigo. Quem é o povo? São os meus caras aqui. E eles, inclusive, estão armados. Né? Quando Getúlio dá o golpe, os caras fazem uma marcha, né, de demonstração de força, tal, não sei o que, a favor. Um ano depois, vem pelas costas dele. O Getúlio acaba com a Associação Integralista. Aí os caras tentam tomar o poder à força. Você tem um grupo lá de milicianos integralistas que se juntam com oficiais da Marinha e os caras tentam invadir o Palácio da Guanabara, onde era o governo, para derrubar o governo. O exército contém os caras, tem lá um monte de gente presa, o Plínio Salgado é exilado. Mas você tem uma tentativa. O Miguel Reale, no fim da vida, vai falar que não era bem assim, que a violência nunca teve nos planos dos integralistas. Mas o fato histórico é esse. Os caras lá se uniram e tentaram derrubar o poder. E depois disso eles voltam um pouco em 64, mas eles acabam se fragmentando pela política brasileira, embora volte meio a um outro partido conservador ou de direita, busque aí ideais do integralismo. Mas o integralismo ele é muito sui generis, ele tem muito do ideal ou do ideário conservador tradicional, mas ele tem muito pouco do ideário liberal econômico. A gente percebe, o integralismo vai falar de sindicalismo ligado ao Estado, de corporativismo, vai legitimar a intervenção do Estado na economia, falar o Estado não exerce a economia, mas controla a economia, embora defenda a propriedade privada, eles defendem esse modelo, e muitas das ideias que hoje, né, a gente liga ao que se chama de terceira via, neoliberalismo, tem coisa lá que nasce no integralismo. Mas quando a gente pega, né, então isso assim, politicamente tem esse bicho esquisito, em que o que chama hoje de neo-integralismo, me parece escolha, né? Você pensa lá do integralismo, coisas que interessam, especialmente pela base intelectual sofisticada que desenvolveu, né? Essa ideia de integração da sociedade em cultura, valores, tradição, religião, isso é um negócio forte, né? É falso, tá? Mas ele é forte, ele é apelativo. E qual é o problema para mim? Se a gente pegar que eles chamam de princípios do integralismo, tá lá a ideia de patriotismo, ninguém sabe bem o que quer dizer, mas na verdade ele vai sempre defender a formação de comunidades por afinidade, né? Se você pegar ideias hoje como o distritão, né? Fala, olha, eu tenho que escolher quem representa os valores da comunidade, das pessoas que moram aqui em volta, que são parecidos comigo. Ele tende a essa uniformidade, ele vai falar da ideia de Estado enquanto nação. O Estado representa os interesses da nação e a nação, ela se constrói a partir dessa comunidade de pensamento, de consciência, de valores religiosos, de valores culturais.
E ele implementa isso, né? Quando você vê gente falando que o ministro do Supremo tem que lembrar que a maioria do Brasil é cristã, você tem aí uma semente muito forte do integralismo. Que, como você tem lá no Talibã também, tá? Lógico que não tem nada a ver, mas assim, é a gente falando o seguinte, olha, a sociedade não se desintegra. Você não pode ter um STF que desconsidera a religião da sociedade. Você não pode ter leis que desconsideram os valores familiares, porque a sociedade é integrada. A solução de qualquer problema nunca é específico. Os problemas do direito, eles têm que ser resolvidos olhando os problemas dos valores familiares, dos valores religiosos, dos valores culturais. Quando se diz que a crise não é só política, econômica, ela é moral, ela é estética, ela não sei o quê, existe um pensamento integralista aí de que a crise, na verdade, ela é multifacetada. Quando o Miguel Reale faz a teoria tridimensional do direito dele, está lá falando direito é fato, valor e norma, ele está fazendo uma versão, uma teoria integralista do direito, no sentido de que olha, o direito não é aquilo que o legislador cria de acordo com as normas e que vai, por ser positivo, ele pode inovar conforme as... Não, para o Miguel Reale, o direito ele é resultado das relações fáticas na sociedade, de acordo com os valores da sociedade e normatizado. A norma não se dissocia do estado fático das coisas e dos valores, né? É algo apelativo, é uma tese de grande sofisticação intelectual, mas qual é e daí trazendo para hoje, né? O problema dessas, dizem que o Roberto Schwartz, né, disse lá nos anos 60, Brasil tem as ideias fora de lugar, se referindo à tentativa de importar ideias europeias, americanas, para entender o Brasil. Eu acrescentaria que a gente também é o lugar das ideias fora de tempo, ou no atraso mesmo das ideias. Eu entendo que o integralismo ele nasce atrasado. Ele nasce no começo do século XX, tentando ser o respiro de um pensamento que está quase antes do iluminismo, lá na Europa, pelo menos, em que rejeita o que tem de mais moderno na sociedade moderna. Ele é, por essência, antipluralista. O integralismo pressupõe que existe uma única sociedade e que se você não concorda ou não se conforma, você não vai só estar contra a lei, se a lei disser, você está fora da sociedade. Você é um cara desviante, você não comunga dos valores da família. A sociedade é feita de famílias. Sua família não está no nosso modelo de família, desculpa, você não está na sociedade. É claro que quando você lê os textos de um Miguel Reale ou dos integralistas, eles têm que dizer, não, é todo mundo junto. O discurso de que você falar em raça divide, então não tem raça, somos uma única raça. Não tem classe, somos uma única classe, integração. Ele parece um verniz democrático lado a lado, mas ele normatiza, né, injustiças, normaliza privilégios. Então, em grande parte, a problemática que se coloca hoje de uma visão de mundo do Brasil, eu acho que ainda é muito influenciada a parte da visão que hoje se associa à direita, conservadorismo, e paradoxalmente também do liberalismo, embora o integralismo tenha nada a ver ou muito pouco a ver com o liberalismo econômico, de uniformidade, de conformidade, uma visão de mundo que busca a segurança, que tem uma incapacidade de lidar com a modernidade, com a falta de controle, porque modernidade é isso, com a complexidade imensa. E que não por acaso tem a mesma inspiração do fascismo. Eu não digo que o integralismo é uma versão brasileira do fascismo, embora muitos analistas digam isso, mas que ele com certeza tem a mesma inspiração. E é uma inspiração que é a mesma que tá ainda pensando em monarquia contra a república. É claro mas o Mussolini é nada mais distante do monarca, mas são líderes que se colocam, falam, em termos, o conteúdo pode ser outro, mas a estrutura que se propõe é a mesma. Ok? Não precisa, embora lá na Espanha vão falar, não, é rei mesmo que eu quero, porque é o rei que representa os valores da nação. Isso é muito atrasado. Isso nega as possibilidades que a modernidade garante. Não é, talvez por acaso, que está ligado a um pensamento político extremamente atrasado. Eu acho ainda que o problema do integralismo e da permanência desse tipo de visão de mundo hoje, esse tipo de visão de mundo segundo a qual
as raças dividem, as classes dividem, as orientações sexuais dividem, o feminismo divide, porque e tudo deveria ser integrado, porque existiria um modelo certo, um jeito certo de ser. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, eu vou recomendar ele de novo, é do Eric Fromm, O Medo à Liberdade, onde ele vai fazer uma análise, ele consegue, né, uma análise um pouco antes e depois do nazismo na Alemanha, estando lá, para tentar entender psicologicamente o que levou aquelas pessoas que estavam na República de Weimar a apoiar o projeto nazista e tal, parte do que ele vai lá analisar está ligado à visão que ele tem sobre um medo da liberdade, das possibilidades que a liberdade traz e que vão vir com as condições de vida do século XX. Por isso que eu acho que é importante essa análise histórica, resgatar os textos sabendo que são de coisa de 100 anos atrás quase, né? Entender que essas ideias que às vezes vêm, né, com o Bolsonaro, não é coisa nova, é uma coisa muito antiga que persiste. E que tem pouco, assim, existem valores conservadores lá, mas no bolsonarismo propriamente dito é esquisito, porque ele se diz conservador, mas ele tem muito pouco a ver com valores conservadores, a não ser de maneira muito rasa no tema da sexualidade e outras coisas. Ele não tem, ele está muito longe, né? O bolsonarismo é revolucionário, ele quer tomar o poder e derrubar as coisas. É uma outra visão. Mas fica aqui a minha reflexão. Eu acho que indicação de obra integralista, no direito, a teoria tridimensional não fala sobre integralismo, mas é uma versão integralista da teoria do direito. Mas tem algumas publicações do Miguel Reale, né, foram feitas, relançadas, sobre o movimento integralista. Você acha muita coisa do Plínio Salgado também, são uma coisa panfletária mesmo. Mas é isso, eu acho que de qualquer maneira é importante ver esses elementos em comum, mas não acho que o bolsonarismo possa se comparar a um novo integralismo, entre outras coisas pela falta de substância, né? Não tem ali, mas seguramente eles estão bebendo na mesma fonte do atraso. Bom, é isso. E depois voltamos com outros temas mais da atualidade, embora eu ache esse bastante atual. Recomendo o livro do Eric Fromm, quem puder, o Medo à Liberdade, trata bem desse enfoque aqui, de como essa busca por ordem, segurança, uniformidade tem um viés psicológico importante. É isso, fiquem bem, forte abraço.